pessoal, tudo bem com vocês? No segundo vídeo do nosso curso de Educação Infantil e Suas Maravilhas, hoje o assunto é Educação Infantil. Mas aí, você que está assistindo deve estar se perguntando, né? O curso é de Educação Infantil e a gente vai falar de Educação Infantil? Qual o sentido, né? Mas eu vou dizer para vocês que, assim, no vídeo de hoje sobre educação infantil, eu vou trazer o que a educação infantil faz, qual que é a sua função, quem ela atende, né? Qual a sua importância para o desenvolvimento da criança, né? Vou trazer alguns aspectos bem interessantes também, algumas informações que eu pesquisei, achei legal de trazer para vocês, coisas novas que nem eu mesmo sabia nesses anos aí de estudo, né? Quem vê, uma véia, né? Capaz. Então, vamos lá. O que é a educação infantil? Ela é né, mais conhecida como ensino infantil. É a primeira etapa da educação básica na vida da criança. Ela abrange qual faixa etária, né? Qual idade a educação infantil abrange? Crianças de 0 a 5 anos. Então, ela começa lá nos bebês e vai até crianças de 5 anos, né? Antes de entrar para o ensino fundamental ali. É nesse lugar, né, nessas instituições de educação infantil, que a criança tem o seu primeiro contato com o meio escolar, com a rotina de uma escola, com o dia a dia na escola, né? E é importante tanto a família ter o compromisso, quanto mostrar e incentivar a criança a esse compromisso de ir à escola, fazer as tarefas, né? Mesmo que não seja um compromisso tão grande quanto será o ensino os anos iniciais, né, futuramente. Mas vamos lá. A educação infantil muitas vezes é o primeiro contato da criança com o meio fora, né, do círculo familiar. É lá onde as crianças vão desenvolver os seus aspectos físicos, motor, cognitivo, social e emocional. Tá, mas agora eu te pergunto, a educação infantil é um direito? Te pergunto não, agora eu vou te afirmar, né, que a educação infantil, ela é um direito da criança e o Estado é obrigado a oferecer espaços e profissionais adequados para atender as crianças dessa faixa etária, né? Então, toda criança tem direito à educação infantil. Inclusive, é obrigatório aqui no Brasil, a partir dos 4 anos de idade, a criança está matriculada em uma instituição de educação infantil, né? Certo? O que de fato a criança aprende na educação infantil? Essa informação em específico, eu estava dando uma olhada aqui, né, para ver se a informação que eu procurei ali antes, eu achei ela muito interessante, porque eu não tinha o conhecimento dela dessa maneira, né? Eu conhecia de uma forma resumida, um pouco diferente, na verdade, não sabia que era isso aí. A BNCC, que para quem não conhece é a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece 6 direitos de aprendizagem na educação infantil. Mas agora tu deve estar se pensando aí, né? Tudo isso para uma educação infantil onde as crianças são tão pequenas, e eu vou te falar todos eles agora, e depois eu vou te explicar e tu vai entender por que tem tantos direitos. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Se você prestar atenção no vídeo,
e no que eu acabei de comentar, todos eles são verbos. Todos esses direitos da BNCC são verbos, certo? Isso é porque indicam ações, né? Verbos indicam ações. E tudo isso, né? Porque tem o intuito que a criança aprenda a desempenhar um papel ativo, né? Que ela sinta-se provocada a resolver situações, a resolver problemas, principalmente. A educação infantil está aqui para ajudar a criança a se desenvolver cognitivamente, né? Socialmente e emocionalmente. Ela vai provocar situações em que a criança precise se virar, né? Como a gente diria. Ela vai provocar situações que a BNCC chama de problemas, certo, né? E alguns profissionais, até psicólogos, né? Psicopedagogas e pedagogas, indicam que a criança seja matriculada na educação infantil até os 3 anos de idade, certo? Né? Porque assim ela tem mais tempo, né, para se desenvolver e aprender tudo que é necessário na educação infantil, a explorar todos esses meios e recursos tão importantes, né? Mas deve estar se perguntando, né? A gente está numa pandemia, tá tudo fechado, as escolas abrem e fecham a todo momento, né? Como que a gente, como que deve estar toda essa situação, né? A gente está vivendo essa situação atípica faz mais de um ano, né? Fechou um ano em março de 2021 agora, né? Dia 19, perdão. E como que a educação infantil enfrentou e está enfrentando todo esse normal? Como que está sendo para eles lá da educação infantil, tanto de escolas privadas como públicas, toda essa situação? E para os professores, como que é, né? Porque antes era aquele contato físico, a educação infantil a gente sabe que ela valoriza muito o contato físico, né? Para desenvolver mais um dos seus conceitos, né? Que eu mencionei anteriormente. Como que a gente vai desenvolver todos esses direitos aí que tá mencionado da BNCC se a gente não pode ir para a escola? Se a gente não pode ir dar aula? Se a gente não pode ter o contato físico com a criança, mesmo que as escolas retornem, né? Algumas já estão retornando. Como é que a gente vai desenvolver todos esses direitos, né? Sem aquele contato físico que é tão importante para as nossas crianças. Então, aqui a gente tem algumas informações de como auxiliar nesse momento de isolamento, né? Antes de tudo e de, né, mais importante, eu acredito, é manter a calma, né? A gente achou que isso duraria alguns dias, depois alguns meses, depois mais alguns meses e já fechamos aí um ano. Então já dura um pouco mais do que a gente achou lá no início, certo? Né? Até mesmo eu achei que duraria pouco tempo, logo já teria um remédio, uma vacina, uma cura para tudo isso e tudo voltaria ao normal. Mas infelizmente ainda não está tudo ao normal, mas já se tem a vacina, algumas pessoas já estão sendo vacinadas, né? Começou logo, faz pouco, na verdade, a vacinação entre os professores, né, profissionais da educação, para que possa retornar às aulas, né? Então, vamos lá. Para enfrentar esse momento delicado que é essa pandemia que afeta a gente principalmente emocionalmente,
né? Porque a gente tem que ficar longe de tudo, de todos, de quem a gente gosta, para proteger, principalmente das nossas crianças, né? Que é tão bom aquele carinho, aquele abraço, aquele momento juntos na sala de aula, né? Mas infelizmente a gente está vivendo uma situação onde ficar longe é manter o cuidado, manter o amor, né? A gente precisa nesse momento, mais do que nos outros, né? Mais do que anteriormente, se informar, principalmente porque tem muitas notícias falsas sendo espalhadas por aí. A gente teve que trocar um abraço bem apertado das nossas crianças por uma simples chamada de vídeo. A gente teve que trocar todos aqueles beijinhos e brincadeiras juntos por fotos, né? A gente recebe fotos do que a criança faz, do que a criança tá fazendo, das brincadeiras, se tá ou não, né, realizando atividades, enfim, né? Algumas escolas e professores optam somente por fotos, né? Não estão utilizando do recurso de videochamada, até porque de repente não se pode fazer videochamada com todos, nem todos têm acesso à internet, né, diariamente, então de repente é até por isso, né? É difícil, a gente sabe, né? É uma pandemia que tomou um tamanho gigante, né? A gente não esperava tanto por isso. Mas a gente tá conseguindo se adaptar, a gente já passou aí, né? Hoje em dia tem muitos professores que falam: no início eu não sabia nem ligar o computador para fazer uma videoaula. Hoje eu já sei de olhos fechados praticamente. E é isso aí, né? É adaptar, é se informar, conhecer, como a gente falou anteriormente, né? E a gente não pode deixar a etapa, principalmente da educação infantil, de lado. A gente não pode excluir isso e deixar a criança lá e nunca mais mandar nada da escola. A gente precisa estar ali reforçando cada vez mais o nosso contato com essa criança para que ela não se esqueça da gente, ela não se esqueça da escola. Ela saiba que depois que tudo isso passar, mesmo que demore, a gente vai voltar à nossa rotina anteriormente, com muito mais saudade, mas vamos voltar, né? A gente sabe que professores, escolas e até mesmo pais se reinventaram nesse momento de pandemia, né? Anteriormente, os pais faziam uma participação na escola, né, na vida escolar do seu filho. Hoje em dia, é os pais que estão ensinando os seus filhos durante a realização das atividades escolares, né? Que por um lado é essencial, é maravilhoso para que essa conexão seja muito mais estabelecida entre filhos, entre pais e filhos, né? E a gente, eu trouxe aqui, né, algumas orientações, na verdade, que não são minhas, né, que eu pesquisei. Segundo o MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura, o que ele sugeriu para as escolas, para os professores, né? Que eles tenham uma aproximação online com as famílias e também com as crianças, mas principalmente num primeiro momento com as famílias. Por quê? Né? Essa ação, essa sugestão do MEC, ela tem o objetivo de manter os vínculos, né? Como eu comentei anteriormente, para não se esquecer da escola, dos professores, né? E antes de tudo, apesar dessa situação toda, né? A gente sabe que alguns pais não têm tanta participação na vida escolar do seu filho. E esse momento veio para mostrar a importância de participar, a importância de ajudar, onde agora os pais viraram professores, né? Então eles não são somente pais,
Eles são professores e eles estão ali dia a dia realizando atividades e entendendo, né, como que é a sala de aula. Claro, né, com menos crianças. Então a gente sabe ali, né, que essa sugestão do MEC, da escola e professores. Então a gente sabe aí que essa sugestão do MEC entre o vínculo, né, entre professores e pais é importante, pois afinal, através das chamadas de vídeo com as crianças, é os pais que são responsáveis por eles, né? Então a gente trouxe também nesse vídeo algumas dicas de atividades que com certeza as crianças vão gostar, com certeza será um momento mais tranquilo, né, para criança, porque a gente não pode deixar de enfatizar que a criança, ela sofre com esse momento também, ela sofre com essa distância dos colegas, dos professores, dos funcionários, da escola, do espaço escolar todo, porque antes a criança ia todos os dias àquele lugar, ficava claro que a criança não diferencia horas, não sabe ainda, né, o tanto de horas, mas ficava tantas horas naquele espaço desenvolvendo e fazendo atividades, brincadeiras. E hoje a criança se encontra em casa aí há mais de um ano, fazendo tudo por casa, né? Todas as atividades, todo o seu desenvolvimento está sendo feito em casa e com os pais, né? O que é uma situação bem atípica para as crianças, né? Então, algumas dicas de atividades são vídeos, né? Gravados, de histórias, né? De repente, conta uma história aí para criança e pede para ela, no seu entender, nas suas palavras, se expressar e contar, né? E grava ela falando. De repente, manda para a professora também saber o que essa criança está fazendo. Porque não pensem os pais que os professores estão aí de perna para cima, que não estão fazendo nada. Os professores estão, talvez, se preocupando muito mais com as suas crianças nesse momento de pandemia do que quando a rotina escolar era diariamente, que tinha contato todos os dias com essas crianças, certo? Legal seria também não só fazer a criança contar a história, mas monta um cenário junto com a criança, pede a ajuda dela e faz uma gravação ali, né, dela interpretando alguma coisa ou dela inventando uma história ou algum momento, alguma brincadeira ali. Faz uma gravação dela para que depois ela possa também assistir e se divertir, né, com o que ela estava fazendo ali no momento. Jogos, né, que desenvolvam o raciocínio, né? A maioria dos jogos tem esse intuito, né, de desenvolver o raciocínio da criança. Então, utiliza eles, mesmo tanto físicos quanto online, né? Falei no vídeo anterior sobre os jogos online que tem para diversas idades, né, e diversos tipos de jogos. Então, pesquisa aí junto com a criança, né? De repente faz um joguinho a cada 2 dias, um joguinho a cada 3 dias, enfim. Mas utiliza esse recurso também, né? De jogos. Uma atividade que eu olhei até no YouTube, acredito que foi, não me recordo ainda muito bem, foi da professora, né? Ela tinha mandado um áudio para o pai, para o celular do pai, conversando com a criança. E ali naquele áudio, ela dava dicas, comandos, na verdade, de uma atividade de pintura. Ou seja, no primeiro momento, o pai ou mãe tinha que alcançar uma folha em branco para a criança e dispor de lápis de cores, ou canetinhas, ou até tinta, né? A opção era dos pais de escolher, com diversas cores, né? O mais variado possível. E nesse áudio da professora, ela dizia comandos. Agora vai fazer um pontinho vermelho. Agora vai fazer
um risco amarelo. E ao final de todo o áudio, depois dos comandos da professora, a criança tinha que olhar o que se formou, tudo aquilo que ela disse, todos os comandos da professora. Claro que essa é atividade para uns alunos um pouquinho maiores, né? Não dá para ser desenvolvida com crianças tão pequenas. Mas são recursos que podem ser adaptados, podem ser utilizados recursos de pinturas ou de cores de outros modos para as outras faixas etárias das crianças, né? Então, as crianças tinham que observar o que se formou no desenho delas, o que elas achavam que tinha formado, né? Qual era a resposta da criança ao final. E depois podiam mandar vídeos, né? E até mostrar fotos do trabalho dos outros colegas, caso existisse um grupo, né, de toda a turma, para que as crianças pudessem ver o que o meu amiguinho está fazendo, qual que foi o trabalho do meu amiguinho, né? Seria bem interessante também. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de lado nessa pandemia, principalmente onde a gente está mais em casa, que a gente quase não sai para lugar algum, né, a não ser para lugares essenciais, é atividades físicas, né? Propor atividades para criança de um alongamento, de repente de uma corridinha até mesmo dentro de casa, se não tem pátio, né? Se tem pátio, de repente faz um circuito, mas dentro de casa também dá para ser feito. Um circuito faz a criança fazer esse circuito, porque o circuito ele tem uma importante, né, ação, onde ele pode desenvolver diversas habilidades. Abaixa, levanta, sobe, pula, né, se arrasta, vira uma cambalhota, pula num quadradinho ou num círculo, né, enfim, a criatividade de montar o circuito vai dos pais. Mas essa é só uma dica do que pode ser feito, né, dentro desse contexto aí de pandemia. Porque a gente sabe que a educação infantil, ela é importante, né? Essa faixa etária da criança, a gente não pode querer que eles fiquem somente sentados olhando uma TV ou sentados parados. A criança tem muita energia a ser gasta, como falam, né? É muito comum a gente escutar, aquela criança tem muita energia para gastar. Então a gente precisa aproveitar toda essa energia e utilizar para algo bom, né? Utilizar para fazer uma atividade, utilizar para fazer uma atividade física e atividade, né? Não falo só atividade no papel, né? Aquela coisa assim, falo em atividades exploratórias, atividade utilizando recursos tecnológicos, certo? São diversas dicas do que pode ser aproveitado nesse tempo com as crianças, né? Já que a gente está em casa, os pais também têm mais tempo com seus filhos e aproveitem esse tempo com seus filhos, já que num momento normal, sem pandemia, não seria possível tanto tempo disponível com a sua criança. Então aproveita esse tempo, faz atividades, explora com o seu filho todos esses momentos, né? E claro, é importante vou salientar mais uma vez o vínculo com a professora, com a escola. Então, seguidamente, manda alguns vídeos, né, da criança para a professora, pede para a professora, manda um áudio, manda um vídeo teu, para o meu filho saber se lembrar de ti, saber quem tu é. Porque daqui um pouco volta às aulas e a criança vai ver a professora e não vai saber nem quem é, de tanto tempo que faz que não vê a pessoa, né? Então, pede, né, essa participação da professora, da escola, né? É legal, é interessante. Algumas escolas até disponibilizam atividades, né? As professoras montam um kitzinho de atividades
e os pais têm que ir lá buscar. Às vezes as crianças vão junto, mas não podem descer do carro, né? Infelizmente, só pegam a atividade e vão embora. Mas é um jeito da criança já rever o lugar onde ela estuda, rever o professor, né? Então é uma maneira bem interessante. A gente sabe que não são todas as escolas que têm essa opção. Mas se a escola do seu filho tem essa opção, não deixe de ir lá buscar, não deixe de levar o seu filho lá, se possível, né, para pegar a sua atividade. Vai ser um momento que o seu filho vai lembrar de tudo, né? Vai saber, é aqui que eu estudo, essa é a minha professora, né? Vai com certeza vai acalmar mais o coraçãozinho nesse momento tão difícil de pandemia que estamos passando, né? A escola, principalmente a escola de educação infantil, ela é o início de tudo para a criança, né? Como eu comentei, é através dessa fase, né, que muitas vezes as crianças têm o seu primeiro contato com pessoas fora da família. Então, a gente não pode deixar de lado essa fase da educação infantil, a gente não pode pular essa etapa, porque a gente vai estar cortando momentos de aprendizagem da criança. Então, pais, né, já que a gente está aí nesse momento, ajudem os professores, auxiliem a escola nesse momento, né? Sejam participativos, estejam ajudando a dar dicas de como melhorar, de como fazer atividades que as crianças participem muito mais, tá bom? Acredito que todo professor, nesse momento de pandemia, está aceitando dicas de melhorias, porque a gente sempre acha que pode melhorar. E isso não é só dos professores, é de todo profissional dedicado a qualquer área de atuação. Mas o professor, a gente está com um cargo em que a gente está formando um ser humano, uma pessoa, né? E eu sempre falo que os professores de educação infantil, eles não... vou me expressar aqui de uma maneira que talvez os outros professores vão achar errada, né? Mas os professores de educação infantil, eles têm que ser também muito mais valorizados, porque é através deles que os outros professores conseguem dar continuidade no trabalho, né? Porque se é ali onde tudo começa, tudo tem que começar o mais correto possível, né? Por isso que também no outro vídeo eu já trouxe o assunto de tecnologia, de como inserir esse assunto para a criança desde cedo, para quando ela chegar lá no ensino dos anos iniciais, lá no ensino fundamental, ela já tenha esse conhecimento, ela já tenha uma bagagem, certo? O professor, ele busca sempre por melhorias, ele busca sempre por ensinar o novo. O professor não é nada cômodo. Então, a gente precisa ajudar também o professor, né? E principalmente os pais. A gente tem que pensar assim, se aquele professor sentou, parou, planejou, por que a gente não vai realizar essa atividade com a criança? Ele estudou tanto para isso, então a gente precisa auxiliar, né? A gente precisa auxiliar aquele professor, né? Ele tá ali para ajudar a gente, assim como a gente quer o bem pro nosso filho, seja nosso filho, seja nosso sobrinho, nosso primo, nosso amigo conhecido, o professor também quer o bem daquela criança. Então, a gente precisa ajudar o professor a conseguir realizar essas tarefas. E nesse momento de pandemia, onde os pais, principalmente, são o meio de recebimento e de conhecimento da criança, é importante que ele tire um tempo do seu dia ou da sua semana, enfim,
para realizar atividades com a criança, para explorar os recursos que a escola manda, né? Porque muitas escolas já estão mandando as atividades. Então, a gente precisa que os pais ajudem, auxiliem, mais uma vez, comentando aqui, né? Porque é muito importante, né? O professor, ele não consegue sozinho, ele precisa da ajuda da família. E quando a família e a escola, os professores trabalham junto, o resultado para a criança é muito mais positivo. Com certeza, muito mais. As chances, né, de aprendizado, de desenvolvimento, de todos aqueles 6 direitos ali da aprendizagem da BNCC, com certeza tem um melhor resultado. O que com certeza irá transformar aquela criança, né, naquele processo de formação, irá transformá-lo futuramente num profissional muito mais dedicado, né, muito melhor, uma pessoa também muito melhor, né. Então, não só a escola, não só os professores devem ter esse cuidado com o desenvolvimento da criança, mas os pais devem estar presentes e devem auxiliar sempre. Então, nesse segundo vídeo é isso, né? Trouxe aí alguns assuntos da educação infantil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, sobre essas informações. Deixe aí o seu comentário, a sua curtida. Se quiser, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!